Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians. O Timão que anuncia mais uma contratação nesse domingo. Matheus Pereira, ex-Fortaleza, chega para integrar o elenco do Corinthians. Gabriel Paulista confirmado e tem um lateral direito que tá na mira do Coringão, um uruguaio. Tudo nesse vídeo, muita informação, muita análise. Deixa aquele like, se inscreve no canal para você não perder nada do Timão. Torça mais relações, bora pro vídeo. Vamos seguir o Sport Center falando do Corinthians, que fez a sua estreia contra a Ponte Preta e venceu por 3-0. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians venceu a Ponte Preta por 3-0 aqui na Neoquímica Arena na estreia do Paulistão 2026. O Corinthians é o atual campeão da competição. Antes da partida, Romero se despediu oficialmente do timão e recebeu uma homenagem do presidente Osmar Stabile. O time de Dorival Júnior veio com força máxima dentro das peças disponíveis. Já a Ponte Preta começa a temporada desfalcada de seus 11 reforços por conta do Transferban. O Corinthians dominou durante todo o primeiro tempo. A Ponte cresceu na reta final, com 2 boas chances em sequência aos 45 minutos. Na segunda etapa, o Corinthians abriu o placar com Gustavo Henrique, de cabeça, após cruzamento de Vitinho. O alvinegro ampliou com André. Em chute de Mateuzinho, a bola esbarrou no volante, que, no susto, empurrou de coxa. André Ramalho fechou o placar já nos acréscimos, com um foguete de muito longe, que ainda bateu na trave antes de estufar a rede. O zagueiro se emocionou ao lembrar da morte do sogro, que completou 1 ano. Vamos ouvir os personagens da partida. Acho que eu pedi muito para Deus para poder fazer esse gol, para poder falar isso. Para poder expressar aqui a minha gratidão a Deus por ter nos dado força para superar, para viver esse momento de luto, de dificuldade. E só agradecer mesmo a Deus, eu louvo a Deus por isso, por ter me dado essa oportunidade de fazer o gol de hoje, porque eu pedi muito para ele. Para poder homenagear, obviamente, meu sogro, que hoje não está mais entre nós, para poder agradecer todo o coração, minha mulher, que faz com que tudo pareça mais fácil para mim, alivia o fardo. É um campeonato muito traiçoeiro, 8 jogos apenas, a possibilidade de um rebaixamento para todas as equipes, não é fácil, não é simples. Ponte Preta foi a equipe campeã da Série C do ano passado, uma equipe qualificada, não conseguiu inscrever jogadores que foram contratados, porém manteve a estrutura da equipe do ano anterior. E mesmo assim nós fizemos um jogo onde tivemos merecimentos pelo resultado. Para mim é muito importante, eu sempre vou continuar tranquilo, continuando sendo a mesma pessoa, mas começar de titular, começar marcando, deixando minha marca, acredito que é muito importante. O Corinthians volta a treinar nesta segunda-feira pela manhã e enfrenta o Bragantino na próxima quinta-feira, às 7h30 da noite, em Bragança Paulista. Já a Ponte Preta tem como adversário o Velo Clube, na quarta-feira, às 9h da noite, no Moisés Lucarelli. Tá aí, Mari Capra, então, com as informações do Corinthians e da Ponte Preta. O Corinthians fazendo a sua estreia. O Dorival falou em entrevista que não é para ninguém ficar tão empolgado. Mas era um Corinthians também bem mesclado ali, com muitos jogadores que, inclusive, venceram a Copa do Brasil, estavam como titular no título da Copa do Brasil. Não era um Corinthians completamente reserva, Jean? Não era um Corinthians completamente reserva, mas é um Corinthians que acho que mereceu o resultado que ele conseguiu, os 3-0, acho que refletem o que foi o jogo. Foi um Corinthians superior o tempo todo, né? Uma hora mais perigoso, hora menos perigoso, mas sempre superior. E aí a gente tem que olhar um pouco para o outro lado também, porque me parece que se a Ponte não resolver esse problema do Transferban, ela vai sofrer muito, ela tem que se preocupar muito ali com a parte de baixo do campeonato. É uma equipe cujo problema do Transferban compromete completamente as suas qualidades, a sua capacidade de jogar um campeonato, não digo no nível do Corinthians, né? Porque o Corinthians pode ter todos os seus problemas fora de campo também, mas tem um bom elenco, tem um bom time, um time que conseguiu a conquista dos campeonatos. Eu até acho que a coisa da blindagem esportiva, no fim, ela é vista muito quando os resultados vêm. Se os resultados não vêm, seja por uma derrota numa semifinal, seja porque uma bola não entra, aí essa blindagem ela fica um pouco esquecida. Mas, de qualquer maneira, foi uma temporada digna do Corinthians, com 2 conquistas de títulos. Então, acho que o Corinthians tem uma base para jogar a sua temporada.
Não acredito no Corinthians como um postulante ao título do Campeonato Brasileiro, que eu sempre acho que acaba balizando as forças no país, mas não interessa. Quer dizer, o Corinthians tem Libertadores, o Corinthians tem o próprio Paulista, o Corinthians tem Copa do Brasil e pode fazer uma campanha digna também no Brasileiro. Então, tem elenco para isso, tem time mais do que elenco para isso. Mas acho que o jogo contra a Ponte ela conta pouco realmente, porque é uma Ponte Preta em seríssimas dificuldades por conta do transfer ban. Pois é, apesar de ter subido, né, no ano passado para a Série B do Campeonato Brasileiro, ainda assim é um time muito frágil. E o Corinthians, que não tem transfer ban, porque derrubou o transfer ban na semana passada, anunciou hoje a contratação do seu primeiro reforço e tá aí, ó, Gabriel Paulista, o contrato até o final de 2027. O zagueiro quis voltar para o Brasil, quis voltar para o Corinthians, diz que é torcedor do Corinthians e fica, então, no timão até 2027. E tem mais novidades também lá no espn.com.br, porque o Corinthians acertou neste domingo a contratação do meio-campista Matheus Pereira, do Fortaleza. O reforço já está em São Paulo, realiza exames médicos nesta segunda-feira. Ele tem 27 anos, será contratado por empréstimo até dezembro de 2026 e deve estar liberado para fazer a estreia já na próxima quinta-feira, na partida contra o Red Bull Bragantino. Matheus Pereira, que foi revelado pelo próprio Corinthians, ele foi trazido para atuar como volante e é visto como um substituto natural do Maicon, que deixou o timão e foi para o Atlético Mineiro. E o Coringão não tá parando por aí, tem mais contratação, alvo, aliás, né? Essa informação é do canal 10º. O Corinthians negocia a contratação do lateral direito Pedro Milans. Vou ter ali aqui pra vocês aqui a informação completa, pra quem não conhece quem é esse jogador. O Corinthians negocia a contratação do lateral direito uruguaio Pedro Milans, de 23 anos, que está livre no mercado após deixar o Peñarol e surge como opção para ser reserva de Mateuzinho. Com Marcelo Paz à frente do departamento de futebol, o clube prioriza atletas sem custo de operação, pagar pela transferência do cara, e mantém a lateral direita como uma principais preferências do Dorival Júnior para essa temporada. É uma carência do elenco, já que a gente não tem reserva pro Mateuzinho. Mas é claro que o Marcelo Paz também vai atrás de jogadores de pontas e também no ataque para essa temporada. Então, Matheus Pereira contratado, Gabriel Paulista contratado e mais reforços virão para essa temporada. Comenta aí o que você achou dessa e bora pro próximo corte. O André, te agrada as movimentações iniciais do Corinthians? Não estou falando do resultado de hoje, não. Estou falando de movimentações, Marcelo Paz chegando, sim, a questão transfer ban que cai e ele deu uma coletiva, o Corinthians hoje venceu a Ponte Preta 3-0, e deu uma coletiva falando sobre o padrão de contratações, ou seja, jogadores no mercado que estarão livres ou tentativas de empréstimos e, evidentemente, o Corinthians vai precisar vender algum jogador, vai ter que negociar. Essas movimentações iniciais, essa certa consciência aí do que é o momento do Corinthians te agrada? Recentemente o Corinthians pagou um monte de boleto, né? Muito. Eu imagino... Tem alguns ainda aí, tem uns possibilidades de transfer ban. Eu imagino a cara do gerente da agência ali perto do Parque São Jorge a cada vez que um representante do Corinthians chegou ao banco. E isso aconteceu muitas vezes. Ah, mas tudo é online. Às vezes não, né? Às vezes tem que ser presencial. E o Corinthians pagou um monte de contas, conseguiu derrubar um transfer ban para que a sua viabilidade como time de futebol, numa época essencial para a montagem do elenco, pudesse ser recuperada. Contratou um executivo de futebol que tem experiência em trabalhar com um orçamento reduzido, conhece o balanço entre a criatividade e o exagero. O Marcelo Paz, no comando do Fortaleza, sabia que, além de haver pouco para trabalhar em termos de orçamento, Fortaleza nunca foi, nos últimos anos também, um clube que poderia cometer erros, porque clubes que têm muito dinheiro podem contratar jogadores que não vingam. Quando o Fortaleza fez isso, a temporada foi imediatamente comprometida. E o fato dele ter dito, Paz, ter dito que o clube não vai fazer loucuras financeiras, não dá para esperar nada diferente disso. É meio óbvio. Estou fazendo uma crítica a ele, é claro que não. Mas, né, é um time que acaba de derrubar um transfer ban. Vai dizer o que publicamente? Olha, a partir de agora, com essa nova possibilidade de contratar, nós vamos trazer um monte de gente e não vamos pagar ninguém. Não é uma questão possível, não dá para imaginar o clube fazendo isso. Em termos de montagem de elenco, a minha impressão é que se houver condição para contratar, não vai ser agora, vai ser na próxima janela. O Gabriel Paulista está chegando aí, o Corinthians está de olho no Alan lá do Flamengo também. Né? O Gabriel Paulista ainda não foi anunciado, mas me parece ser questão de tempo. Vai disputar a vaga na zaga
com boas possibilidades, eu acho, de jogar. Eu te perguntar se ele tem ao lado chance do de ser Gustavo titular. Henrique. Eu acho o que Gustavo Henrique talvez, é o pilar. acho que talvez ele e o Gustavo Henrique terminem sendo a zaga titular. Um jogador muito experiente, 35 anos, jogou na elite do futebol durante muito tempo. Obviamente tem muita bagagem, precisa ser visto em relação à sua forma física, etc. e tal. Mas o Corinthians fez o que deveria ser feito. A torcida pode entender que isso não é mais do que obrigação, e na verdade não é, mas nem isso vinha sendo feito. E eu também não concordo com gente que acha que o transfer ban fez bem ao Corinthians, porque impediu que novas loucuras fossem feitas ou que as loucuras já feitas ficassem ainda maiores. Não dá para você. É muito feio, é muito constrangedor um clube com a importância que o Corinthians tem dever tanto na praça que a FIFA diga, olha, você se vira aí com o que tem, não se atreva a ligar para ninguém porque nós não vamos autorizar nenhuma transferência. Então é muito constrangedor que tenha sido esse o caso e o Corinthians tenha passado por isso. Agora que foi recuperada a condição de ser um time de futebol viável, acho que o Corinthians tem que se contentar mais ou menos com o que tem. O Paz deu uma entrevista importante no sentido de esclarecer o que aconteceu no caso do Maicon. Foi. Porque pareceu que o Corinthians perdeu o Maicon porque irritou o Shakhtar Donetsk quando mudou o prazo da permanência que já estava acertada para 3 anos para 2 anos, e aí o Shakhtar não gostou e trouxe o Atlético para a história. Na verdade, isso pode ter acontecido, mas o que de fato determinou a saída do Maicon foi o salário dele. Sim. O Atlético ofereceu um salário que o Corinthians disse ou entendia no momento que não tinha que pagar, e o Maicon, que era um dos capitães do time, foi jogar no Galo. Aliás, por falar em valores, tem a história que o Corinthians, uma conversa com a Lazio, teria oferecido 20 milhões de euros pelo Yuri Alberto. Yuri, né? E o Corinthians ele tem 50% do Yuri Alberto, né? Os outros 50% são dos o clube disse que quer esse valor pelos 50. Então, mas aí é essa a conversa. Se o Corinthians quer 20 milhões pelos 50, a conta é simples, não precisa ser nenhum gênio. Você vai ter que vender o Yuri Alberto por 40. Gente, o Corinthians vai ter que baixar a pedida, né? Porque... Não vai chegar nesse valor. Mas, gente, a gente tá falando do Caio Jorge, e o Cruzeiro estipulou 50, né? Quanto foi o Gerson agora? 27. 27 com tudo que pode... Não vai chegar a 40 o Yuri Alberto de jeito nenhum. O Corinthians vai ter que repensar. Aliás, seria uma perda considerável para o Corinthians, né? Mas se vier uma proposta de... Eu acho que 20 pelo Yuri Alberto já é que vai sobrar só 10 por paciência, mas vai sobrar só 10 para o Corinthians. Mas dá para você negociar. Sei lá, se fosse 30, eu acho que já é uma coisa meio surreal. É que o Paz diz também, desculpa, que o Corinthians deve fazer a maior venda da história do clube nesse ano de 2026, né? E aí você fica pensando quem pode ser esse jogador. Bidon. Aquele que reúne a juventude, a perspectiva, o brilho técnico. Sim. É o Bidon. Tem um domínio de bola que o Bidon faz hoje, que a bola vem alta. Ele... Pois é, exato. É uma coisa próximo da linha de Tá meio. inspiradíssimo, né, cara? Virou o ano e ele voltou A do mesmo torcida jeito. já reage diferente quando ele pega na bola. Já é outra coisa. Exatamente. E assim, sobre o Roberto, a Lazio já comprou um atacante agora, então não é que ela esteja desesperada por um jogador da posição, então fora da realidade, assim. É claro que o Corinthians tem direito a fazer o preço, né, mas eu acho que... Cara, mas quem vai pagar 40 pelo valor, Roberto? Não estou desmerecendo, não estou falando que jogador ruim, longe disso, pelo amor de Deus. O jogador é seu, você faz o preço, mas chegar nesses valores... 40, cara, pelo Yuri Alberto? Ninguém vai pagar isso pelo Yuri Alberto, Pedro. Ninguém. Mas talvez o Corinthians está jogando lá no alto para negociar mais abaixo, mas... Eu não duvido do mercado, mas eu acho pouco provável. Porque o mercado ele é recheado de relações de grandes agentes, que têm grandes entradas, e clubes que devem grandes favores a grandes agentes. Não estou falando do Yuri nem do Corinthians, mas talvez alguém que represente o Yuri tenha uma grande entrada num clube que convença um clube X a pagar 40 milhões no jogador do agente X. Ele vai virar e falar, olha, eu consegui aqui para você. Porque o trabalho do agente é esse. Claro. O trabalho do agente não é só virar e falar, Yuri, você quer jogar onde? O trabalho da gente é virar e falar, eu consigo fazer esse dinheiro aqui com esse jogador. Senão era tabelado, você só fazia uma compra igual no mercado e não é o caso. Eu não duvido, mas eu acho pouco provável. Eu acho que talvez essa maior venda disso que o André falou, de quem reúne essas características para a maior venda, e acho que o lance da final tem um simbolismo, o lance de hoje reforça que é um Bidon mais confiante, porque muito se falava antes, tem muito potencial, mas e aí? Pois é. E aí a intensidade, o jogador que é, porque jogar no Corinthians é outra coisa, futebol de outro... Não, o Breno ele está caminhando, subindo alguns degraus ali que você talvez seja inteligente segurar, apostar nessa evolução e talvez sim, aí você consiga fazer tal
maior venda. O Yuri acho pouco provável nessas cifras aí que você falou. Para te dar um exemplo, a Lazio vendeu o Tati Castellanos, jogador já consolidado na Europa, por 30 milhões de euros. Cara. Não, é o que eu falo. O que o Cruzeiro paga no Gerson, para mim não é... Claro que é um jogador de meio, não é um jogador de ataque. Mas o que o Cruzeiro paga no Gerson, para mim, não é valor de Europa. É um valor de Pedrinho querendo um cara para chegar e jogar e resolver o futebol brasileiro e saber que ele resolvia até 6 meses atrás aqui. O que o Flamengo cogitou pagar no Caio Jorge, da cogita, podendo esticar a corda, é o que o Léo falou, está mudando um pouco o jogo. Mas não necessariamente significa que vai vir alguém lá de fora para querer pagar ainda 40 no Yuri. O Yuri enquanto potencial maior, porque quanto jogador, quanto mais novo ele é, maior potencial ele tem. Ele foi envolvido na negociação ali de 25 milhões totais, né? Ele vai para lá, 12 para cá, jogador no meio, mas era 25 milhões total. Então, ele valorizou a ponto de sair por 40, um tempo passando, já tendo batido lá e voltado, o mercado não olha exatamente assim não, William. É complicado. Então é isso, Fel, só notícia boa no Coringão. Gabriel Paulista confirmado pelo Corinthians. Claro que a gente já sabia que ele estava contratado desde quinta-feira, mas o Corinthians só anunciou oficialmente hoje nas suas redes. E também Matheus Pereira. O Matheus Pereira, acho que foi durante o jogo ali, saiu a notícia que ele estava contratado por empréstimo, com um salário de R$250 mil mensais. Ele já foi revelado pelo Corinthians, jogou aqui, acho que não teve muita oportunidade no time principal. Em 2015 ele perdeu um pênalti na Copinha, que foi dar uma cavada e acabou complicando a sequência dele no Corinthians, acabou emprestado, jogou até no Barcelona B, acho que no Elbe, da Espanha. Então depois voltou pro Brasil, foi muito bem no Fortaleza. Cara, ele é muito bom, hein? É tipo assim, o nível Ranieri, jogador que você não tá esperando muita coisa, mas que vai agregar demais. Ele joga de volante, meia, pode fazer talvez uma ponta, mas o foco dele é meia e volante. E agora esse lateral direito, o Corinthians está sondando vários, né? Laterais direito, o Sabarino, se não me engano, do Atlético Mineiro, que foi dispensado. Aí agora esse uruguaio, e também está de olho no lateral do Fluminense. Então é uma posição que a gente tem que contratar. Lateral direito a gente não tem. Tem que improvisar. Félix Torres, Kaká ali, pelo amor de Deus, cara. Às vezes até o José Martínez não dá. Lembra, a gente tinha o Léo Maná, que foi emprestado pro Criciúma. Nem sei se o Léo Maná volta, eu acho que não, né? Ele foi no meio do ano. O Fagner saiu, então a gente não tem lateral, nem na base, cara, você acha um lateral direito. Então a gente precisa de uma sombra pro Mateuzinho para ele não se acomodar, porque a temporada é longa e a gente precisa, cara, e lateral esquerdo. O Angileri eu acho que não vai ficar. Aí a gente vai ter que, Hugo, pelo amor de Deus, né? Esse lateral Hugo tá no Corinthians ainda, é um Skarner. Então, no lateral esquerdo também, se tiver oportunidade de mercado, jogador livre, dá para buscar também. E pontas. E começar já, né, montar o time para as competições, que esse mês já tem brasileiro, depois já emenda a Supercopa, daqui a pouco já vem Libertadores. A gente precisa de elenco para suportar todas essas competições. Em 2026, começamos bem, 3-0, que golaço do André Ramalho, né? Cara, que balaço fora de direita ali, eu não esperava não. Acho que é o primeiro chute que ele tenta, que ele acerta, né? Aliás, assim, que a maioria ele vai chutar, bate no zagueiro, bate no outro, mas boa acertando. Gustavo Henrique fez o golzinho dele, já era pra ter feito no primeiro tempo. E o gol do André, né? Esse moleque é bom, hein? Esse André, tô confiante nele. O moleque é confiante, o moleque tem físico pra jogar no Corinthians ali. É um cara que pode também render uma grana futura pro Timão. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo, valeu, é nóis.